Bom, pessoal, então hoje a gente vai começar a organizar a nossa redação, tá bom? Que a gente está fazendo em conjunto, né? Então, o tema que vocês escolheram foi o mundo após o Covid-19, tá? E a Agatha iniciou aqui, o ano é 2025 e faz 5 anos exatos. Olha, então parece aqui que ela está lá no futuro, né, falando o que aconteceu aqui no presente. Faz 5 anos exatos que começou um vírus que matava todas as pessoas. No começo, o alvo do vírus era idosos e depois foi para as pessoas com doenças respiratórias e, por último, qualquer pessoa poderia pegar. Ficamos em quarentena por muito tempo. Algumas pessoas não respeitavam, mas depois todo mundo viu como era grave a situação. Crianças e adolescentes estudavam pelos celulares ou computadores e os adultos já estavam começando a ter ansiedade ou até mesmo depressão por não estar saindo de casa. Depois de longos meses, desde que começou o Covid-19, conseguiram criar uma vacina e começaram a aplicar nas pessoas. Mas mesmo com a vacina, muitas pessoas ficaram com medo de sair de casa sem máscaras ou com álcool no bolso. Esse vírus afetou muitas pessoas. Aí vamos ver, o William falou sobre o uso da máscara. Desenvolvemos a resposta imune diariamente. Ele já falou, me preocupo com as coisas que eu preciso realmente sobreviver, que você não é imunodeficiente. Tá, ele já falou sobre Ele falou aqui sobre o vírus e sobre o que a gente tem que fazer, né? Como é que o corpo reage. Ele fugiu um pouquinho do tema, né? O mundo após o Covid-19, né? Fugiu um pouquinho do tema. Gustavo escreveu: Covid-19 mudou nossas vidas. Né? O vírus, né? Não estou falando aqui simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas no minhocão ou ir aos nossos bares e restaurantes preferidos. Sim, tudo isso mudou nosso cotidiano e muito. Mas o meu convite para você é para pensarmos nas mudanças mais profundas, naquelas transformações que devem moldar a realidade à nossa volta. E, claro, as nossas vidas depois que o coronavírus baixar a bola. Por isso, talvez seja melhor mudar o tempo verbal da frase que abre esse texto e dizer que o coronavírus vai mudar as nossas vidas. Mas como? Que cenários prováveis já começam a emergir e devem se impor no mundo pós-pandemia? Bom, estou vendo aqui que o William e o Gustavo fizeram pesquisas, né, para escrever. Vamos ver a Lídia. Ficar em casa todos os dias, escutamos de pessoas próximas, nas mídias ou redes sociais, uma intenção de proteção da coletividade, resumido na frase fica em casa. No momento, ainda escutamos a frase fica em casa, se puder. Todos nós vivemos uma modificação significativa em nossas vidas. O mundo mudou drasticamente em um piscar de olhos. Um simples flertar, ou ir à escola ou ao trabalho, práticas do dia a dia, que muitas vezes o indivíduo não valorizava por ser comum e habitual, tornaram-se objeto de conquista. Não é fácil mudar quem somos, isso se materializa em nossos comportamentos e nossas atividades. O que fazemos no dia a dia muitas vezes não nos define. A todo tempo vamos nos identificar no meio social, buscamos informar quanto aos nossos hábitos e costumes. Enfermeiros do dia, muitos são, né, são essas coisas que nos fazem ser. Daniele. O coronavírus veio ao mundo para mudar a nossa rotina. Ficar em isolamento social por muito tempo, sem poder ir à escola, sair na rua e ver a família, amigos, ter contato físico, obrigatório usar máscara. É triste ver as pessoas falecendo. Passou no jornal, o conselho
Ficar em casa, manter o distanciamento. Não. E aí, eu não colei o seu, Manu, aqui, né? Então, vamos ver agora. Manu. No início, todos achamos que essa pandemia, que ainda era uma epidemia, duraria pouco tempo. Começaram suspendendo as aulas e nos deram férias. Confesso que no início, eu e muitos adolescentes que no começo ficamos felizes achando que seria apenas férias, mas depois das férias não saímos mais de casa. Então as coisas começaram a piorar. O que antes as pessoas não davam valor, como por exemplo o álcool, passaram a ser essenciais. E quem diria que o álcool chegaria a um preço tão alto, né? Usar máscaras em dias normais não seria nem citado em nossas conversas. Porém, agora temos novas obrigações, que são lavar as mãos, passar álcool em gel, lavar, desinfetar. Tudo que compramos e o mais importante, usar máscara. A triste realidade é que muitos não respeitam as regras. Quantas vezes foi necessário pegar o ônibus e as pessoas estavam sem máscara, mesmo tendo aviso nas portas? Não adianta os médicos saírem de suas casas, colocarem suas vidas em risco por outras pessoas, enquanto muita gente não entendeu o significado da frase "fique em casa". Ou até mesmo, ficando em casa você salva vidas. As pessoas não se importam com os outros. Então, ao menos, pense em si mesmo e faça a sua parte. Você estará ajudando não só a si mesmo, mas ao mundo inteiro. Então, vamos lá. A gente vai aproveitar bastante coisa daqui. A gente também não pode desperdiçar, né? Primeiro, vamos ver aqui o que a Agatha começou falando. Que a ideia dela, pelo que eu entendi, era alguém lá no futuro falando de como foi o período, né, do Covid-19. Então, ela escreveu: o ano é 2025, vírgula. E faz 5 anos exatos que começou um vírus que matava todas as pessoas. Eu trocaria esse matava por alguma outra coisa. Você me sugere alguma palavrinha, Manu? Afetava a saúde, colocava em risco a saúde, né? Eu acho que o matava ficou muito pesado, né? Colocava em risco a vida de todas as pessoas. No começo, o alvo do vírus né, o alvo era idosos e depois foram as pessoas com doenças. Não, então, e depois, pessoas com doenças respiratórias. E por último, então vou tirar esse E. No começo, o alvo do vírus era idosos. Depois, pessoas com doenças respiratórias. E por último, qualquer pessoa poderia, aí a gente não vai falar pegar, né? Vamos colocar, poderia ser atingida, né? Atingida ou afetada, o que você acha, Manu? Contaminada, será? Contaminada. 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 Muito bem. Ficamos. Aí eu vou colocar um parágrafo aqui. Ficamos em quarentena por muito tempo. Algumas pessoas não respeitavam, mas depois todo mundo viu como era grave a situação. Crianças e adolescentes estudavam pelos computadores. Então, aqui, ficamos em quarentena por muito tempo. Eu acho que nesse segundo parágrafo, a gente pode falar do... Deixa eu ver aqui o que o William escreveu, o que dá para aproveitar. Segundo alguns especialistas,
Nós compartilhamos a bactéria, desenvolvemos uma resposta imune, sistema nervoso. Me preocupo com coisas que eu preciso realmente para sobreviver. E você sabe que não é um imunodeficiente, pessoa que não possui. Você não é um idoso ou uma criança, então seria apto a sair de casa sem máscara. Não permite que nós tenhamos interação, pois seus amigos protegem. Peraí. Não permite que nós tenhamos interação, pois seus amigos protegem de outras doenças. E quando isso acabar, possa ser que você tenha infecções oportunistas que esperam que você esteja com um sistema imune ruim. O William fugiu muito aqui. Falou, o texto dele tá um texto bom, mas assim, é um texto de pesquisa, é um texto que está muito científico, né? Não é o que a gente pretende aqui no nosso texto, não é científico, né? O nosso é mais reflexivo, a gente está refletindo. Vamos ver o Gustavo. Deixa eu ver aqui que a gente pode falar das mudanças. Pen era idosos. Deixa eu ver. Depois, pessoas quando... No começo, o alvo do vírus era idosos. Depois, pessoas com doenças respiratórias. E, por último, qualquer pessoa poderia ser contaminada. Ficamos em quarentena por muito tempo. Algumas pessoas não respeitavam. Eu acho que ficamos por quarentena por muito tempo. A gente pode colocar uns exemplos do que a gente não podia fazer ou fazer, né, Manu? Vamos lá, deixa eu ver. Ficamos em quarentena por muito tempo. Ah, tá. Muito. Deixa eu pegar esse texto aqui do Gustavo, jogar lá para cima para a gente ver como é que a gente vai encaixar aqui. Ficamos em quarentena por muito tempo. Não estou falando aqui simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podemos mais fazer caminhadas no minhocão ou ir a bares de restaurantes preferidos. Tudo isso mudou nosso cotidiano. Não, tá muito... Saiu muito da proposta. Vamos ver, ficamos em quarentena por muito tempo. Não estou falando aqui simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento, em que não podíamos... Vou ver aqui o da Lídia, peraí. Não, deixa eu ver isso aqui, que dá para mudar. A gente tem que pensar, podíamos mais fazer caminhadas ou ir aos nossos bares. Deixa eu ver o da Lídia. Ficar em casa todos os dias. Todos nós vivemos uma modificação significativa. Vou pegar esse pedacinho aqui da Lídia, ó. Deixa eu ver aqui. Estamos em quarentena por muito tempo. Todos nós... Tem que colocar tudo no passado, né? O verbo, né? Vivemos uma modificação significativa. O mundo mudou drasticamente em um piscar de olhos. Um simples retar à escola ou ao trabalho, práticas do dia a dia que o indivíduo muitas vezes não valorizava por ser comum e habitual, tornaram-se objeto de conquista da maioria dos seres humanos. Ah, olha só, aí dá para encaixar aqui, né? Ó, não estou falando aqui, não,
simplesmente da alteração da rotina nesses dias de isolamento. Não estou falando aqui simplesmente da alteração. Tudo isso mudou muito e muito cotidiano. O meu convite era para você agora pensarmos nas mudanças mais profundas. Passamos a pensar, vou colocar assim, passamos a pensar nas mudanças mais profundas, naquelas transformações que deveriam moldar a realidade. Bom, então a gente já falou aqui, né, de como foi o que a gente deixou de fazer, né, no período do Covid. A gente está lá no futuro falando, né, nossa, deixamos de ir à escola, ao trabalho, algumas práticas comuns do dia a dia nós deixamos de fazer, houve muita alteração no nosso cotidiano. Então a gente falou numa perspectiva negativa, né, a parte negativa. E a parte positiva? Eu acho que deveria entrar aqui um pouquinho a parte positiva. Vamos ver aqui. Crianças e adolescentes estudando pelos celulares e adultos começando a ter ansiedade. É importante, eu acho, colocar isso também, né? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu tirar essa parte do William, para não confundir a gente. Do Gustavo já usamos. Da Lídia. Escutamos pessoas, no momento não é fácil mudar quem somos. Essa aqui tá meio confuso. Daniele, isolamento, pessoas com problemas respiratórios, falou a mesma coisa que já tinham falado. Manu, no início achamos que essa pandemia duraria pouco tempo. Antes as pessoas não davam valor, coisas essenciais. Chegaria. Um problema importante, triste realidade que muitos não respeitam as regras. Isso é interessante, né? Falar. Já é o segundo aluno que fala a mesma coisa. Mais importante usar máscara. Bom, eu acho o seguinte, a gente pode aproveitar mais um pouquinho do que está escrito aqui, porque a gente está olhando muito num lado negativo da coisa, né? Tudo que a gente deixou de fazer, tudo que a gente tem que fazer para não pegar o vírus e tal. E aí eu acho que a gente pode escrever mais um pouquinho realmente sobre isso, que a gente falou aqui da prática social. Aqui agora realmente pode entrar um pouquinho dos cuidados, vou até colocar aqui em vermelho não, que é, mas em verde. Pode entrar aqui a parte dos cuidados. Deixa eu mudar, o verde está muito claro. E depois que a gente falar um pouco dos cuidados, que a gente pode falar aqui do respeito em relação ao uso ou não da máscara, do álcool e tal. Eu acho que a gente pode falar depois desse cuidados, né, num terceiro parágrafo, né, a gente pode falar um quarto parágrafo de como as medidas foram boas, né, boas medidas e solução. No caso, a gente vai estar no futuro, não vai ser possível solução, né? Vai ser a solução que a gente vai imaginar que as pessoas vão encontrar para poder resolver isso, tá bom? Então, a gente já fez a metade aqui, né, da nossa redação. Eu percebi que alguns não entenderam muito a proposta, fugiram um pouco do tema. Isso é legal acontecer, é importante que isso aconteça, porque se isso acontecer aqui na aula e vocês, nossa, realmente fugir do tema, você já vai ficar atento para as próximas vezes que tiver que escrever, entendeu? Vocês vão ficar.
Então, eu acho isso muito importante. O erro é importante, sim. Não é um erro de uma forma tão pesada, mas você, de repente, ter esses desvios é importante porque a gente aprende muito com eles, tá bom? Então, na próxima aula, eu acredito, aí eu vou pedir para vocês escreverem um pouquinho mais, tentar focar no tema, tá? Que é o que a gente espera que como é que a gente espera que o mundo fique depois do Covid? O que que vai acontecer? O que que a gente espera? E aí a gente arremata e fecha aqui direitinho a nossa redação, tá bom?